Sobre a figura do encarregado do tratamento de dados pessoais, ou DPO. Recentemente, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, publicou um regulamento a respeito da nomeação do encarregado e tecendo mais detalhes ali sobre essa figura. Então, o meu objetivo aqui é esclarecer algumas dúvidas que algumas empresas e pessoas também ficaram sobre essa questão de se tem que se nomear um encarregado sempre que eu for um controlador de dados, se o controlador de dados, ao nomear um encarregado, tem que nomear um encarregado substituto também. Então a minha ideia aqui é trazer um pouquinho de luz, né, para essas questões que ainda são abertas, são muito práticas do nosso dia a dia e também são novidade. Então, de acordo com o regulamento publicado pela ANPD e com o que a gente já tem ali no artigo 41 da LGPD, qual que é o nosso entendimento? Que todo controlador de dados pessoais deverá, sim, nomear um encarregado. E pelo fato desse controlador ter a obrigação de nomear um encarregado, logo, ele tem a obrigação de nomear também um encarregado substituto, tá? Mas e naquelas situações onde a gente não tem muito bem definida a questão de quem é o controlador, quem é o operador? O operador pode vir a ter que nomear um encarregado? Sim, se em algum momento da relação ele figurar como controlador. Então veja, a responsabilidade da nomeação do encarregado é do controlador. Logo, ao nomear o encarregado, o controlador já deve, no mesmo ato, no mesmo documento, já indicar quem será esse encarregado substituto, tá? Para em situações em que o encarregado titular, vamos assim dizer, não puder estar ali presente nas suas funções. E aí, quando a gente fala de DPO as a Service, né, o serviço de DPO as a Service que muitas empresas e pessoas físicas também prestam. Como que a gente faz com isso? Então, se a gente tem uma empresa, temos um CNPJ ali que presta o serviço de encarregado para outras empresas, para os seus clientes, ele, ao se identificar como encarregado titular, ao se nomear ali, ele deverá já ter indicadas as pessoas, né, que serão essas figuras, quem vai ser o titular e quem vai ser o substituto, tá? E esse substituto, no meu entendimento, ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Então, se eu tenho uma empresa de consultoria e eu presto serviços como DPO as a Service, quando eu for nomeada para figurar como DPO de um cliente, eu já vou assinar ali uma documentação, né, representando esse cliente como o seu DPO. E aí, nesse mesmo ato, eu tenho que indicar quem será o meu substituto, certo? Então, eu vou aparecer ali, eu, Gisele, DPO, e substituto. Posso colocar Maria, o João, fulano, quem for, tá? Pode ser colaboradores da minha própria empresa, ou pode ser um outro terceiro, uma outra empresa terceira, ou uma outra pessoa física também terceira, tá? É obrigado a nomear um encarregado? Sempre vou ter que nomear um encarregado? De acordo com a LGPD, não necessariamente, tá? As microempresas não têm essa obrigatoriedade de se nomear um encarregado, tá? Até pelo seu tamanho e volume do tratamento das informações. Mas é aconselhável que se nomeie. Então, uma empresa pequena, uma MEI, o próprio dono, né, o sócio proprietário, se forem 2 sócios e tem até 5 funcionários, pode ser o próprio sócio majoritário dessa empresa, né? Então a gente não tem essa obrigatoriedade de se nomear um encarregado quando eu tenho uma microempresa ou uma MEI, mas é recomendável para cumprir as formalidades, assim, não ter questionamentos e facilitar a comunicação com o titular dos dados, que a gente tenha uma pessoa para exercer essa figura
do encarregado. E aí divulgar nos nossos canais. Então, no site da empresa precisa ter um local específico lá destinado à proteção de dados pessoais, a LGPD. Nesse espaço, a gente vai ter um e-mail direto para o encarregado, seja ele uma pessoa ou uma empresa, tá? Pode ser encarregado quem? Pessoa física ou pessoa jurídica. Essa figura do encarregado pode ser um empregado dentro da própria empresa, né? Um colaborador da própria empresa, ou ele pode ser alguém externo, um terceiro, um consultor. E aí ele pode ter uma empresa, um CNPJ para isso ou não, ele prestar esse serviço como pessoa física, tá? Então, sobre a nomeação do encarregado, que foi essa novidade que surgiu nesse mês de julho, foi essa, né? A gente ter que indicar um substituto. E no meu entendimento, as coisas andam melhores, né? Se a gente já indicar quem será esse substituto, já logo na nomeação do encarregado titular, tá? E aí, se esse encarregado titular não puder cumprir por algum motivo as suas funções ali dentro do cliente, né? Prestar o serviço ali para aquela empresa. Como que a gente faz? O controlador vai ter que indicar um substituto se ele já não tiver indicado nesse documento. Então, é responsabilidade do controlador indicar, seja já num documento específico, no ato da nomeação do encarregado titular, ou seja, posteriormente, essa obrigação fica com ele, tá? Então, eu espero ter clareado um pouquinho essas dúvidas que estavam pairando aí esses dias sobre essa novidade da nomeação do encarregado.